Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar de volta para falarmos acerca da palavra de Deus. Desta feita, tratar de um assunto que está listado na lição de número 6, que tem por título Paulo no Poder do Espírito. Estamos trabalhando com a lição da CPAD do quarto trimestre de 2021 e eu quero convidar você que ainda não participou para participar dessa aula. Tem sido muito edificante, temos aprendido muito compartilhando conhecimento acerca desse tema. E eu quero te pedir, antes de começarmos, para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça seus comentários. Você vai estar sendo atualizado de todas as informações e novidades do canal, além de estar contribuindo sobremaneira para a propagação dessa ferramenta que é a que eu utilizo para anunciar o Evangelho de Cristo. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos para acompanhar as referências que serão citadas. Sem dúvida, será um estudo muito proveitoso. Vem comigo para mais uma aula, em nome do Senhor Jesus. O textuário da lição está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 6, que nos diz o seguinte: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática nos diz: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, eu sempre recomendo que seja utilizada como leitura devocional. Você pode acompanhar comigo na segunda a atualidade do dom do Espírito Santo, na terça uma experiência do Espírito após a decisão por Cristo, na quarta a experiência do Pentecostes se repete na história, na quinta o Evangelho chegou a Éfeso no poder do Espírito, na sexta só podemos dizer que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo, e no sábado o poder do Espírito faz a palavra de Deus crescer. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 19, versos 1 ao 7. Convido você a acompanhar comigo. Vejamos o que diz o texto. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Os hinos sugeridos são 24, 85 e 290 da harpa cristã. O objetivo geral da lição é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. E os objetivos específicos são expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito e apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Então, sobre esses assuntos iremos nos ater para desenvolver o tema da lição. Vejamos o que o autor traz como introdução. O apóstolo Paulo, que foi movido pelo Espírito Santo, passou a assumir a missão de anunciar Jesus, provando que ele é o Cristo. Veremos como Paulo fez isso. No poder do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, tendo como Espírito Santo a sua fonte de revelação,
vamos confirmar que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Senhor, através do Espírito. Para tanto, iremos tratar no tópico 1, pregando a Cristo no poder do Espírito, onde teremos como subtópico Paulo movido pelo poder do Espírito, o caminho de pregação, Paulo e as 2 viagens missionárias. Vale salientar que o livro de Atos, como alguns pregadores afirmam, poderia ser intitulado de Atos do Espírito Santo, porque ele demonstra a manifestação de Deus através do ministério do apóstolo Paulo e dos primeiros apóstolos que proclamaram Jesus após a sua ressurreição e ascensão aos céus. O livro de Atos, especificamente, mostra que, após a conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo em seguida ele pregava que Jesus era o Filho de Deus nas sinagogas. Quando ele chegou em Jerusalém, ele passou a falar com ousadia o nome de Jesus na capital, em Jerusalém. E era o poder do Espírito que o movia de tal modo que ele se dedicou exclusivamente àquela missão de pregar a Cristo e esse crucificado. E não só uma mensagem inteligível, mas uma mensagem cheia de autoridade e de poder de Deus através do Espírito. E qual foi o caminho percorrido por essa pregação? Você há de lembrar que na lição anterior, de número 5, falei acerca do período em que Paulo ficou no deserto da Arábia, após receber a imposição de mãos do profeta na casa de Judas, na rua direita. E esse período foi importante para que Paulo pudesse refletir acerca do que ele iria fazer a partir de então, após ter tido uma experiência com Jesus, vendo o próprio Cristo, ouvido a sua voz. Então Paulo, após desse período no deserto, foi para Jerusalém, e lá ele não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém ainda temiam a antiga figura do Saulo de Tarso, que era conhecido como perseguidor dos cristãos, aquele que tinha carta branca para perseguir os que eram conhecidos como participantes do caminho. Era o nome que se dava aos cristãos, que aceitaram a Cristo naquele período, como participantes da seita conhecida como Caminho. Porém, ao ser acolhido, todos ouviram seu testemunho e Paulo começou a trilhar o caminho da pregação segundo o que Cristo havia lhe direcionado, anunciando para os judeus, anunciando para os gregos, anunciando para o mundo conhecido, de cidade em cidade. Paulo empreendeu algumas viagens missionárias e a Bíblia cita algumas delas. E ao falar da primeira viagem, fica claro que ele não estava só, mas acompanhado por Barnabé, que foi seu companheiro, um conselheiro competente, e que caminhou com ele por vários lugares, visitando vários discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. E na segunda viagem missionária, os dois voltaram a Antioquia, porque a igreja daquela cidade havia crescido muito e se tornou um ponto de partida para visitar outras cidades. Era um lugar estratégico no empreendimento missionário do apóstolo Paulo. Eles passaram por Listra, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e por fim Éfeso. E essas viagens foram momentos em que o ministério do apóstolo Paulo foi marcado e marcou as pessoas pela presença do Espírito Santo, pela pregação com autoridade, pelos milagres que Deus realizava através da vida do apóstolo. Então, mais informações você pode meditar depois no livro de Atos, capítulo 16 ao 18. Vai detalhar um pouco acerca desse momento em que Paulo passou de cidade em cidade anunciando o Evangelho. Vejamos o que nos diz o tópico 2, que trata acerca do argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Nesse tópico,
iremos tratar sobre Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. É preciso crer para receber o Espírito Santo. E Paulo cuida para esclarecer Apolo. Então, iremos falar sobre esses três aspectos. O primeiro, nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo Paulo. Timóteo é aquele mesmo da carta, que foi direcionada para ele, que se tornara um pastor, o qual Paulo exortou, dizendo que não haja em ti espírito de temor, mas de fortaleza. Timóteo, coloque em prática o dom que há em ti, que foi dado através da imposição das minhas mãos. É esse mesmo Timóteo, companheiro de Paulo, que Deus usou para nas viagens anunciar a palavra e adquirir experiência e conhecimento aos pés do próprio apóstolo, e que viera a se tornar um grande pastor, o pastor Timóteo. Quando Paulo voltou a Éfeso, ele se deparou com um grupo de discípulos que seguiu o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Eles ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do Espírito Santo, não entendiam o que era batismo no Espírito Santo. E o capítulo 19, verso 2 do livro de Atos demonstra isso. Eles não sabiam da experiência de Pentecostes. E Paulo então percebeu que, a despeito deles terem crido nas Escrituras, terem crido no Cristo, eles não haviam recebido o poder. Aquele poder que o próprio Jesus assoprou sobre os discípulos antes de ser assunto aos céus, quando disse receber o Espírito. Aquele poder que emana do Espírito Santo, o qual o próprio Jesus anunciou, dizendo: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É importante salientar que para receber o Espírito é necessário crer. Ninguém recebe antes de crer. Então, primeiro nos tornamos participantes da família de Cristo, para depois receber o Espírito, porque o próprio Senhor disse: o Espírito Santo que o mundo não pode receber. Ou seja, se alguém não é participante da família, não está apto a receber o Espírito, porque o pré-requisito é o crer no Senhor Jesus, é ser salvo por Cristo. Então, a partir do momento que os primeiros cristãos passaram pela experiência da conversão, reconhecendo Jesus como Salvador, o Senhor começou a conceder sobre eles o dom do Espírito. E Paulo sentiu a necessidade de ensinar-lhes a respeito disso. E o receber o enchimento do Espírito nada mais é do que o batismo no Espírito Santo, um termo bem conhecido pelos pentecostais, que somos nós. Quem é batizado no Espírito Santo passa a manifestar a evidência dos dons espirituais, o exemplo de falar em línguas, de profetizar. Alguns dons que, se nós formos analisar de forma didática, são os dons de revelação, os dons de elocução, os dons de poder. Esses dons se manifestam na vida daquele que recebe o Espírito Santo. Perceba que Paulo cuida para esclarecer Apolo. Em Atos 18, do 21 ao 28, e aí surge aquela pergunta: quem era Apolo? Apolo era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, que tinha uma cultura forte. Então ele teve uma formação muito específica, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava por ser muito eloquente. Foi um discípulo de João Batista, mesmo à distância, e se tornou um pregador do Evangelho de Cristo, mas ainda não havia experimentado o poder do Espírito. Ele fez muitos discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem, e quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha o objetivo de orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo, antes que o apóstolo chegasse a Éfeso. E Apolo então foi para Corinto. Se nós formos ler a carta de Paulo aos Coríntios, iremos perceber que lá havia alguns cristãos que se auto-intitulavam, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E Paulo os exortou a respeito disso, dizendo que todos são de Cristo, né? Então nós precisamos entender que o fato de nós simpatizarmos com algum pregador, nos identificarmos com a mensagem de alguém,
não significa que aquele alguém necessariamente deve ser a nossa referência. Nós temos que estar com os olhos fitos em Jesus Cristo. Essa foi uma exortação que Paulo deu aos Coríntios. Mas o foco aqui é que Paulo sentiu a necessidade de esclarecer para Apolo acerca do Espírito Santo, acerca da sua vinda, acerca do batismo no Espírito Santo, para que ele pudesse experimentar daquela dádiva que o Senhor Jesus havia proporcionado. O tópico 3 nos fala sobre a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. E aí iremos tratar sobre as Escrituras como fonte da revelação, o Pentecostes como fonte da revelação e o ensino de Paulo aos Efésios acerca do Espírito Santo. Então, primeiro falando acerca das Escrituras. Paulo era visto como erudito, isso é óbvio. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, já era um guardião da lei de Moisés, e quando se converteu, carregava todo aquele histórico de aprendizado que ele tinha. E sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do Antigo Testamento. Ele tinha a compreensão de um Deus monoteísta, que era o Deus de Moisés, e a doutrina da Santíssima Cidade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva, mas a partir do momento que Paulo se converteu a Cristo, perceba que ele recebeu a imposição de mãos para que ele pudesse ver e fosse cheio do Espírito Santo. Foram palavras de Jesus, direcionadas para ele. Então, Paulo adquiriu uma experiência com o Espírito Santo após a sua conversão, porque o Espírito Santo era quem lhe daria o revestimento de poder, capacitando para anunciar o Evangelho. Uma outra revelação acerca do Espírito Santo foi o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. Veja que o texto fala de forma muito clara que estavam os discípulos reunidos no mesmo lugar quando se cumpriu o dia de Pentecostes, e ouviu-se um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então foi um mover sobrenatural de Deus, porque ali haviam pessoas de todas as regiões que haviam vindo para Jerusalém, e elas escutavam os discípulos falarem nas suas línguas de origem. Foi um milagre sobrenatural e ficaram impactados com aquele momento. Então, Paulo ouviu sobre essa experiência, Paulo participou dessa experiência durante a sua conversão e conseguiu adquirir uma base sólida para ensinar essa doutrina a partir de então. Veja que Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Se você for observar em Atos capítulo 19, do verso 1 em diante, irá perceber que, ao ensinar sobre o Espírito Santo dos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, ele fortaleceu a mensagem e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como que havia de vir. A seguir, ele anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então ora por eles e impõe as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito é derramado como chuva abundante sobre todos. E veja que o texto diz: e começaram a falar em línguas e a profetizar. Ou seja, eles ouviram, receberam a mensagem, creram, e naquele momento o Espírito desceu sobre eles. Um grande avivamento então se iniciou na igreja de Éfeso, e essa experiência os levou a anunciar a Jesus como Salvador, fazendo a igreja crescer, não só baseada na palavra, mas na manifestação do poder de Deus. Sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então perceba que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério regado pela manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo. E como podemos concluir que no poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo,
À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Então, irmãos, que nós possamos assimilar, absorver esse entendimento, esse aprendizado acerca da manifestação do Espírito Santo no ministério e vida do apóstolo Paulo, e que hoje nós possamos aplicar isso de forma clara, diretiva, específica, para que o Evangelho de Deus continue sendo pregado e a igreja possa se expandir, não só pela palavra, mas pela palavra regada pela manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo. Então, que você guarde esse aprendizado no seu coração, que ele gere fruto na sua vida. Se você deseja ser um semeador do reino, da palavra de Deus, tem aí um QR Code onde você pode também participar, contribuindo de alguma forma. Com certeza você vai estar investindo no reino de Deus através da sua contribuição. Foi muito bom estar com você, um privilégio compartilhar acerca desse tema. Aguardo você para uma próxima lição, a de número 7. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana vitoriosa na presença do eterno Deus.